Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um programa Fórum 21. Avisando antecipadamente, o programa normalmente é ao vivo, hoje o programa é gravado, a gente gravou na quinta-feira. Eu sempre falo que a conjuntura desse país muda tanto que hoje a gente pode estar numa monarquia, a capital sem Uberaba. Então, se a gente não estiver dentro do contexto de hoje, é porque a conjuntura muda muito rápido. A gente gravou esse programa no dia 28, na quinta-feira, a gente está exibindo na sexta-feira, dia 29. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois pastores evangélicos para a gente conversar sobre espiritualidade em tempos de ódio, em tempos de Bolsonaro, em tempos de ódio político. Eu estou recebendo o pastor Joel Zeferino, que é pastor evangélico da Igreja Batista Nazaré, em Salvador, Bahia. Boa noite, pastor Joel. Olá, boa noite, tudo bem, William? Como é que tá? Tudo certinho. E eu estou recebendo também o pastor Levi, que é pastor batista e ativista dos direitos humanos e da sustentabilidade. Boa noite, pastor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, William. Boa noite, Joel. Boa noite a todo mundo. Olá, como é que tá, Levi? Beleza? Beleza. Hoje eu não vou ler os comentários de vocês, por motivos óbvios. Expliquei que a gente não está ao vivo, né? A gente está transmitindo ao vivo, mas nós não estamos ao vivo. E eu não vou poder ler os comentários de vocês, mas vamos começar. Eu vou começar com uma pergunta bem simples, na verdade. Vou começar com o pastor Levi. Pastor, se Jesus estivesse hoje na Terra, ele seria um seguidor de Jair Bolsonaro? Bom, ele com certeza seguiria para poder ficar de perto para apontar o quanto ele não está cuidando de um nome que ele tem, do próprio nome, Messias. Na verdade, só para dizer para ele que já existe um Messias, talvez seguiria o Jair Bolsonaro para dizer que já existe Messias, que ele não se coloque como Messias. Acho que talvez para avisá-lo com muito amor, com muito carinho. Jesus é amoroso sempre, mas com um confronto amoroso, muito firme, para dizer, olha, Jair, eu vim aqui atrás de você para lhe dizer, meu filho, pare com isso, Messias já existe, eu sou Messias. Talvez por aí Jesus começaria um papo com Jair. Mesma pergunta, pastor Joel. Pois é. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? É compreender que Jesus era uma figura que tinha alguns compromissos muito bem alicerçados, né? Então, ele tinha compromisso com um lado, ele andava com gente pobre, ele andava com gente que estava sendo afligida e ele se colocava, embora recebesse todo mundo e dialogasse com todo mundo, ele se colocava sempre de uma determinada posição. Então, aqueles que faziam sofrer, ele confrontava, ouvia, recebia, mas confrontava. E aqueles que estavam sofrendo, ele acolhia para poder cuidar. Obviamente, não é o caso, né, desse tal Messias, e por isso Jesus não tem como segui-lo, como andar com ele, né? Pelo contrário, tem como confrontar. Nessa quinta-feira, quando a gente está gravando o programa, um homem foi assassinado hoje de manhã em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A gente deu lá no site da Revista Fórum, inclusive, essa matéria, foi muito compartilhada, e o crime teria sido um crime de ódio político. Um eleitor de Jair Bolsonaro teria matado um senhor de 61 anos de idade numa discussão política. Como é que é cuidar da espiritualidade? Qual a importância e como é que é cuidar dessa espiritualidade que ambos tratam, que ambos cuidam e ambos falam sobre, em tempos de tanto ódio? Vamos começar com o pastor Joel agora. Então, é engraçado, assim, porque, assim, parece que essas coisas são novas, né? Assim, quando a gente olha para a história da humanidade, quando a gente olha para a história do Ocidente, né, em particular, a gente vê que, infelizmente, isso é algo recorrente. A utilização do discurso religioso, a cooptação do discurso religioso para finalidades perversas, né? Isso estamos nesse momento em que isso está muito forte, isso está bem marcado, né? O fundamentalismo, eu acho que a gente precisa marcar essa palavra, né? Porque o fundamentalismo é uma forma de viver a religião ou uma forma de não viver a religião, porque fundamentalismo, no final das contas, é a negação mais perversa da religiosidade, mais perversa do sagrado, né? Eu tenho muita tranquilidade de conversar com pessoas que não têm crença, né? Assim, que creem, que não creem. Mas eu não tenho nenhuma possibilidade de dialogar com o fundamentalismo, porque o fundamentalismo é a negação da existência do outro.
é a negação de qualquer alteridade. E isso é a raiz do fundamentalismo. Não é uma doutrina em específico. O fundamentalismo é um posicionamento frente ao outro que exige que o outro seja destruído. E a gente vive esse momento, a gente vive essa forma de viver, essa forma de não viver a religião, e a gente precisa dizer isso, né? Que o fundamentalismo ele é a negação da espiritualidade, é a negação da conexão. Ele desconecta as pessoas, ele faz com que o outro se torne o meu inimigo. Então, a gente precisa lembrar essas coisas, a gente precisa dizer essas coisas de forma muito contundente. Não há diálogo com o fundamentalismo. Não é porque eu não queira dialogar com as pessoas, é porque ele exige, por si mesmo, o fundamentalismo exige que os outros sejam eliminados, e não dá para dialogar com isso. Como não dá para dialogar com racismo, como não dá para dialogar com LGBTQI-fobia, né? Que exige a não existência do outro. Então, a gente precisa colocar as coisas dizendo assim, olha, a gente está aqui, eu lhe acolho como ser humano, mas é impossível dialogar com alguém que exige, a priori, que todas as diferenças sejam eliminadas. Eu acho que a gente precisa começar a conversa por aí. Pastor Levi, como é que é ser religioso, ser uma pessoa que cuida da espiritualidade de si mesmo e dos outros nesses tempos que a gente vive hoje? É absolutamente complicado, porque toda religião e toda espiritualidade, ela tem o ambiente propício para o ódio, e tem dentro de si também o antídoto contra o ódio. Então, ter primeiro clareza de que todas as espiritualidades elas têm, se você for conversar com as pessoas que são pessoas que estão dentro de cada uma das religiões e cada uma das espiritualidades, se você for procurar essas pessoas que fazem parte da turma, que são, na verdade, os antídotos contra o ódio, você encontrará em cada religião. Mas em todas as religiões, e em todas, você tem vários estudos hoje das maiores religiões, mas não são só as maiores, o Islã, o cristianismo e o judaísmo, tem até a Karen Armstrong já escreveu sobre isso. Existe fundamentalismo, que é esse mesmo que o Joel acabou de falar, que vai consolidar, que vai alimentar o ódio. Então, a religião, ao mesmo tempo que alimenta o ódio, a religião também pode apresentar o antídoto para o ódio. No cristianismo, Jesus Cristo, os seguidores de Jesus de Nazaré, quando a gente lê os evangelhos, a gente começa a definir 3 palavras que estão ligadas ao ódio: odiados, odiosos e odientos. O seguidor de Jesus de Nazaré, Jesus avisou: vocês serão odiados. Mas Jesus também ensinou para que eles não fossem odiosos. Quem anda com Jesus começa a se desintoxicar dessa tendência odiosa. Então, esse jeito de ser execrável, repulsivo, sabe? Então, quem segue Jesus de Nazaré, ele tem essa chamada para poder simplesmente não ser odioso. Mas também ele começa a entender que ele não foi chamado para ser aquele tipo de gente que é odienta, que guarda ódio, que guarda rancor, que revela ódio. Conhece gente que fala em nome de Deus, que diz que Deus está acima de tudo, e o tempo todo está sempre preparado para poder cutucar, ofender, atacar. Parece que passa o dia inteiro pensando em de que jeito vai poder atacar o diferente, vai atacar aquele que não é igual a ele, vai ofender aquele que não é a ele, que não é igual a ele. Então, esse tipo de gente é uma gente odienta. E isso não tem nada a ver com os seguidores de Jesus de Nazaré. E essas pessoas também têm que entender que o seguidor de Jesus não é odioso. Portanto, ele não é execrável, repulsivo, no sentido de falar, mas que pessoa difícil, que cidadão do bem ruim. Sabe? Na verdade, os seguidores de Jesus, eles seriam odiados. Jesus avisou isso. Seriam odiados. E por que seriam odiados, na minha opinião? Seriam odiados porque não odeiam, porque optaram pelo amor. Então, qual seria a espiritualidade que caminharia no meio de tempos de ódio? Uma espiritualidade que corre o risco de ser odiada. Porque pessoas que se apresentam para poder não odiar em um ambiente onde todos odeiam em nome de Deus,
essa pessoa ela tem um risco. Essa espiritualidade é uma espiritualidade que corre um risco enorme quando tem um ambiente de ódio. Mas é uma espiritualidade que apresenta qual é a proposta. Nós não somos a turma do ódio, nós somos a turma do amor. Nós somos a turma do amor, porque Deus é amor. E a gente compreendeu isso seguindo a expressão máxima do amor, que se transformou num ser humano e que demonstrou isso tudo de forma extraordinária, que Jesus de Nazaré, em sua vida, morte e ressurreição. Então, quando a gente olha para essa realidade de espiritualidade em tempos de ódio, a gente precisa começar a mapear isso em todas as religiões e também no cristianismo, para a gente prestar bastante atenção de que nós não somos a turma odiosa nem odienta, nós somos a turma que será odiado justamente porque decidiu não odiar. Mas pensando nisso, pastor, eu vou ficar revezando, vou começar de novo com o pastor Levi. A gente viu um grande número de evangélicos votando no Jair Bolsonaro, mesmo com discurso de ódio, mesmo defendendo a tortura, mesmo defendendo a ditadura. E provavelmente o senhor deve ter visto na sua comunidade também pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, mesmo praticando bem, sendo pessoas de bem. O que você acha que levou as pessoas a votarem em uma pessoa como o Bolsonaro, e não só nele pessoalmente, né, mas o que ele representa politicamente, mesmo sendo seguidores de Jesus e acompanhando isso que o senhor falou? É porque boa parte dos seguidores de Jesus em Nazaré acham que ser cristão é seguir uma pauta moral. Acha que ser cristão é ficar ticando uma pauta moral. E a pauta moral ainda é alguma coisa que é atraente para a maioria dos evangélicos e a maioria dos cristãos. Não são somente os evangélicos. Os católicos também estão nessa. Aliás, votaram aos montes. E hoje tem muitos grupos católicos e evangélicos que passam pano em muita coisa que dá até vergonha quando a gente vê o jeito que os camaradas, padres e pastores passam pano em algumas coisas que são absolutamente contra aquilo que Jesus ensinou. Então, primeiro, porque a pauta moral ela é uma pauta que é atraente para quem é religioso. A pauta moral ela é atraente para quem é evangélico. A pauta moral ela é alguma coisa fundamental e ela termina dando o tom para as pessoas que confundem o cristianismo, confundem a espiritualidade cristã com um ditame, uma busca, uma pauta moral. E o mais terrível é confundir não só a pauta, buscar uma pauta moral, mas tentar impor a sua pauta moral aos outros. O que fez com que as pessoas estavam olhando para, vamos dizer assim, para o Brasil, o ambiente brasileiro e tudo mais, e foram convencidos de que o Brasil estava absolutamente fora do ponto, que estava com coisas que não eram certas, aí começaram, certas no sentido da pauta moral. Então começaram a falar o seguinte, não, agora é a salvação, o cara é um cristão, o cara é um evangélico, ou é um cara que se diz cristão, ele agora vai começar a colocar a pauta moral como se fosse uma regra nacional, transformar a pauta moral evangélica numa regra nacional imposta para todos de outras religiões e tudo mais. Então, eu acredito que isso foi, acho que o ponto fundamental dos cristãos evangélicos terem votado fortemente no Jair Bolsonaro, foi que ele conseguiu passar para todo mundo de que ele iria trazer a pauta moral para o Brasil, colocar o Brasil em ordem, acabar com essa imoralidade e acabar também com o comunismo, o petismo, o lulopetismo, enfim, todas as expressões que são expressões comunistas, né? As coisa de comunista. Então, tudo virou coisa de comunista que está ligado à pauta moral e moral, e então eles vêm para poder colocar o país em ordem numa moral que é a moral cristã, porque aí sim a coisa vai dar certo. Então, e aí na sua comunidade de Pastor Joel, também teve muita gente que votou no Bolsonaro? Nossa comunidade é numericamente pequena, então e tem uma história bastante ligada a movimentos sociais. Ela nasceu justamente no período da ditadura militar, com um grupo de pessoas que dentro da sua comunidade se opuseram ao regime militar. Então, já tem essa construção, mas obviamente é uma igreja plural e tem pessoas com pensamentos diversos. Eu acho que assim, o que o Levi falou, essa questão moral realmente é absolutamente importante. E aí, como diz uma amiga minha, né, não sei se é ela que fala, mas se ela repete bastante, eu acho interessante. Falta muito amor no coração
mas também falta muita interpretação de texto, né? Assim, acho que a gente vive muito esse problema hoje das pessoas não compreenderem as coisas. E a gente tem que lembrar sempre, né? Porque a gente ficava falando assim, porque quem votou no Bolsonaro sabia o que ele estava falando, ele não mentiu, ele estava falando o que ele ia fazer. De fato, ele impôs essa pauta fundamentalista, né? Essa leitura de uma moral fundamentalista, de uma moral perversa, de uma moral tacanha, e ele foi por esse caminho, e de fato, o Brasil é um país conservador por sua formação, a gente sabe bem disso, um país absolutamente racista, que não consegue se reconhecer como racista, um país que viveu uma escravidão extremamente perversa, que não consegue encarar isso de frente, um país que é extremamente misógino e não consegue encarar isso, não consegue dar nome a isso, porque, enfim, todas essas questões nós não somos cordiais, nós não temos nada de cordiais, ninguém é cordial, e a nossa cultura não tem nada de cordial. Nós somos um povo marcado pela violência, um país, uma nação que foi forjada pela violência, forjada pela invasão, forjada pelo estupro de indígenas, forjada pela violência contra negros e negras. Então, essa é a nossa formação. Não é em pecado me concebeu minha mãe. Bem, não é por aí, mas assim, não é essa leitura teológica rasa, mas assim, essa é a nossa raiz. A gente, como nação, a gente nasce de um parto muito violento, de uma história muito violenta, e isso está presente. É claro, assim, né? E aí eu acho interessante, assim, às vezes, quando eu discuto com as pessoas, assim, qual o problema? Tem que lembrar que são só igrejas, gente. Tem que lembrar que a gente é só igrejas, e igrejas é feito de pessoas, e pessoas são o que são, entendeu? A gente não está imune. É claro que há muito do discurso religioso de se colocar acima da sociedade, né? Assim, a igreja, as religiões, os religiosos têm muito essa tendência de quererem se colocar acima, muito acima da média da sociedade, quando, na verdade, nós somos parte desse conjunto, né? Parte desse meio. Embora a gente esteja falando de coisas muito interessantes, a gente olha para Jesus e veja uma figura extremamente interessante, extremamente instigadora de coisas muito legais, mas a gente, como ser humano, pastores, bispos, padres, continuamos sendo o que somos. Cristãos, não cristãos, continuamos sendo humanos. E isso está aí. E aí, quando veio a campanha, não é? E houve muita mentira, além desse apelo para os instintos mais básicos e mais perversos das pessoas, e isso está na nossa formação cultural, houve muita mentira também, houve muito engano, houve muita demonização, né? Essa coisa de construir a figura, né? Isso foi feito cotidianamente, entendeu? Isso foi feito em todos os meios de comunicação, isso foi feito de forma muito estratégica, não é? Assim, em cursos, eu conheço diversos, Levi deve conhecer uma pancada também, uma galera que foi fazer curso nos Estados Unidos, entendeu? Foi fazer curso lá e volta repetindo todos os chavões e todos os discursos que interessam. E a gente vive num mundo de disputas, os caras estão vendendo a ideologia deles, né? Só que eles vendem a ideologia deles como se fosse religião, e a gente, infelizmente, há muita gente disposta a vender os seus princípios para poder conseguir alguns benefícios, e isso foi feito, e essa lavagem cerebral, por assim dizer, em alguns casos é mesmo, foi feita, está sendo feita, né? Está sendo feita através de púlpitos, através de televisão, através de múltiplos fatores do cotidiano. Então, é uma surpresa, de fato, para mim, todo mundo, que todos os analistas, ninguém apostava que isso fosse acontecer, mas a gente olhando agora e a gente pensando bem, era inevitável que acontecesse, né? Era inevitável que, com tanto uso e abuso do poder, de várias formas, que isso acontecesse. Aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, e quem puder ajudar, seja apoiador aqui da Revista Fórum.
acesse revistaforum.com.br/apoie, com E no final, e lá tem várias modalidades de apoio. Você apoiando aqui a Revista Fórum já ganha automaticamente 3 livros à sua escolha. Você vai receber uma lista por e-mail, escolhe os livros que você vai receber, e é muito importante para a gente vocês ajudarem a Fórum a fazer mais reportagens, mais vídeos, a gente a ter mais estrutura para poder fazer um trabalho melhor de jornalismo para vocês. Então, acessem aí revistaforum.com.br/apoie e também se inscrevam no canal. Hoje, a gente teve, no dia 28, a gente recebeu outra notícia, de que em uma convenção internacional realizada pelo governo de extrema-direita de Viktor Orbán, na Hungria, o secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, o embaixador Fábio Mendes Marzano, disse que uma das principais mudanças conduzidas pelo governo Bolsonaro foi exatamente colocar a religião no processo de formulação de políticas públicas. Esse encontro falava sobre cristãos perseguidos, lá na Hungria. O Marzano falou também, nessa sessão, e ele também defendeu o banimento do politicamente correto e a conversão das pessoas que não têm religião. A gente nunca teve, na história do Brasil, pelo menos na história recente, um governo que tivesse tanta intimidade com a religião, ou que pelo menos dissesse que tem intimidade com a religião. A gente costuma ver isso na Arábia Saudita, no Irã, países que têm governos teocráticos. Mesmo vocês dois sendo cristãos, que impacto tem para o brasileiro o governo ter uma posição contra a Constituição, inclusive, de colocar a religião cristã, né, de colocar o cristianismo como religião oficial e falando, inclusive, em converter as pessoas? Quem agora? Quem começa? Começa? Não sei, como é que é? Parou. Seja pastor Levi, então. Um absurdo. Não é só contra a Constituição Federal, não. Isso é inconstitucional. Não é só contra a Constituição Federal. É contra toda a lógica e estrutura que traz os princípios constitucionais que trazem para a gente a bênção de um Estado laico. Nós somos um Estado laico. E fazer isso não é só contra a Constituição, é contra a reforma protestante. Ou seja, se é um cristão evangélico reformado, ele tinha que se levantar imediatamente. Aliás, nós já estamos nos levantando. É importante que todos vocês saibam que existe um grupo enorme de evangélicos que estão indo nessa onda, surfando nessa onda, mas eu, Joel, não estamos sozinhos. Nós temos um grupo de pessoas que são absolutamente contra tudo isso daí. Somos pessoas que, de forma extraordinária, compreendemos que o Evangelho de Jesus Cristo é para todas as pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do amor. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que resgata, respeita a dignidade e a alteridade de cada ser humano, seja quem ele for, independentemente de raça, de gênero, de opção sexual, seja o que for, se é um ser humano, se é uma pessoa, e mais, vai além, se é toda forma de vida tem diante daqueles que seguem Jesus de Nazaré e compreendem o Evangelho de Jesus, ele tem um grupo de líderes que são absolutamente contra esse tipo de posicionamento. Então, é horrível isso, porque do jeito que criticamos em alguns países que são dominados pelo Islã, nós estamos querendo fazer o nosso modelo de talibanização do Estado, que não poderia acontecer de jeito nenhum. Nós criticamos isso lá fora, inclusive porque dificulta a evangelização dos povos de fora. Não pode, porque lá tem uma religião que é imposta, que é a religião do Estado, e lá, então, a gente é contra isso, se posiciona contra isso, faz, inclusive, campanhas contra isso, e utiliza isso para o nosso marketing missiológico. Então, na verdade, agora chega aqui, a gente vai querer fazer essa espécie de talibanização do Estado brasileiro, que seria esse aspecto desse gospel, né? Gospelização, se é que pode se dizer nesse neologismo, do Estado brasileiro. Então, não é somente inconstitucional, é absolutamente contra a reforma protestante, absolutamente contra esse negócio de que o pessoal vai ter que se converter na marra. Essa história já é antiga, em todas as religiões e no cristianismo. Quando o Joel estava falando do Brasil, a essência do brasileiro, como é que o brasileiro surgiu, a nação, que nação é essa? Então, ela cresce sob os auspícios de religião, auspícios e bênçãos de religião.
que demonizava um grupo que era diferente e canonizava um outro grupo que era com outros conceitos e outras concepções. E o tempo todo foi assim. E agora vem um outro grupo dentro desse grupo cristão e que quer agora se posicionar dizendo, agora nós estamos por cima da carne seca, agora é a nossa vez, e então nós vamos agora então fazer a nossa versão talibã do Estado brasileiro. Então isso daí é, em primeiro lugar, um risco absurdo, perigoso, danoso, que nós abominamos e que nós rechaçamos. Ou seja, quem somos nós? Nós somos aqueles que não são representados por esses evangélicos que estão fazendo isso. E não são poucos. Nós temos alguns que estão em muitos outros lugares e que estão começando a se organizar e se juntar para dizer basta, eles não nos representam. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, isso não tem nada a ver com a Reforma Protestante, isso aí tem a ver com um outro tipo de jogo de poder. Nós não somos a turma que participa do jogo de poder, nós somos a turma que decidiu seguir pelo caminho do amor. E o caminho do amor não impõe nada. A conversão das pessoas acontece... Inclusive tem um texto no Velho Testamento que é bacana pra caramba, William, você saber. Que diz assim, um profeta, Velho Testamento, não estamos nem usando o Novo, estou falando do Velho Testamento. Que diz assim, ó, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Esse pessoal está querendo fazer uma versão brasileira, tupiniquim, do The Family americano. Já viu essa série? Vai lá olhar. Se você não assistiu, assista. O que significa o The Family. E assista direitinho o que significa essa parada, ou seja, o jeito evangélico de conquistar o poder. Eles acham mesmo que Jesus nos mandou conquistar o poder. Eles acham mesmo que Jesus nos mandou para a gente dominar Brasília, dominar Washington. Quem ia entender isso, entendeu errado o evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus de Nazaré. Então, isso que aconteceu hoje, que você acabou de dizer da notícia aí, isso é abominável, inconstitucional, contra a tradição protestante mais decente que possa existir. O duro é saber que existe pessoas que estão apoiando e que se dizem calvinistas e que se dizem tradicionais e conservadores, que estão agarrados nas pautas morais e que estão esquecendo e estão participando de um negócio que é inconstitucional e que é contra a reforma protestante. Pastor Joel. Então, eu fico realmente assustado, assim, porque é algo que, para mim, de fato, nega toda a expressão da religiosidade, né? Mas eu tenho sempre que lembrar, e aí a gente sempre tem que fazer esses resgates históricos, né? De como a coisa chegou a esse ponto, né? Eu tenho uma observação de que desde que o cristianismo se tornou império, isso foi lá atrás, desde que o cristianismo se tornou império, o segmento de Jesus se tornou exceção. Então, é muito difícil para mim falar sobre essas coisas, porque eu não consigo reconhecer espiritualidade cristã nesse tipo de organizações que tem um nome de igreja, que tem um nome, que tem Bíblia, tem tudo, parece ter uma igreja, né? Só não tem Jesus, só não tem Jesus de Nazaré, entendeu? Tem tudo lá, tem cânticos, tem um bocado de coisa, tem muita palavra Deus, tem muita movimentação e tal, entra muita grana, né? O pessoal ganha muito dinheiro com isso, entendeu? O pessoal utiliza-se daqueles chavões religiosos e tal, mas não tem a espiritualidade de Jesus de Nazaré. Não falta essa coisa básica, falta amorosidade, entendeu? Falta um mínimo de compreensão das palavras e dos gestos de Jesus. Então, para mim é muito difícil, porque eu não consigo realmente ver espiritualidade nisso, entendeu? Eu não consigo ver sagrado nisso, eu consigo ver a expressão do pior do ser humano, né? Daquilo que há mais ruim na gente. Isso infelizmente, a violência tem o seu poder de sedução. O poder tem a sua sedução. E é por aí que essas pessoas vão, sabe? Eu realmente compreendo que tem muita gente de boa fé que está sendo enganada, que está se deixando enganar. Eu acho mesmo que não é todo mundo ruim necessariamente. Eu não sou melhor do que ninguém do ponto de vista moral ou ético, mas há uma profunda ruptura no que diz respeito à compreensão do que seja minimamente
o segmento de Jesus. E essa galera não dá para achar que elas são religiosas, entendeu? Porque é uma ofensa a noção de religião. A ofensa a gente que eu vejo viver a espiritualidade. Eu sou aqui de Salvador, tive a grata alegria de conhecer uma Estela de Oxóssi de perto, sabe? De conviver um pouco com ela, não muito, mas o suficiente para perceber a sinceridade e a beleza da espiritualidade dela, que eu não consigo ver nesse pessoal, entendeu? Eu não consigo ver, entendeu? A Estela está muito acima, entendeu? Do que essas pessoas que pegam a Bíblia e que ficam jogando, usando a Bíblia para poder matar outras pessoas. Então, assim, não tem nada mais antirreligioso do que isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a pautar isso cada vez mais. Não é em nome de Deus, não em nome de Deus, não em nome de Jesus, não em nosso, não, e por isso mesmo não em nome daqueles que seguem a Jesus. E a gente precisa dizer isso muito forte. E a gente precisa, inclusive, que as pessoas comecem a compreender isso, porque o que eu fico assustado é que, assim, às vezes as pessoas dizem, não, mas é porque na Bíblia também, mas está dito isso, né? Não, é uma leitura que se faz, entendeu? É uma leitura que se faz, uma leitura ruim e perversa que fazem da Bíblia, que fazem da vida, e a gente precisa começar a enfrentar isso de forma muito contundente. Vocês falaram agora sobre o uso da religião. A gente teve agora recentemente o presidente Jair Bolsonaro saiu do PSL e anunciou a fundação de um novo partido, o Partido Aliança pelo Brasil. O nome Aliança, inclusive, tem a ver com a Aliança de Deus. Foi escolhido propositalmente, né, para ter esse caráter religioso. No texto de lançamento, ele fala sobre emprego uma vez, mas fala sobre Deus 6 vezes. Ele se elegeu com o mote Brasil acima de todos. É isso, né? Não. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Bolsonaro faz uso político da religião com certa frequência. Apesar de dizer católico, já foi lá em Jerusalém para ser batizado por bispos evangélicos. Eu queria que vocês falassem como é que vocês veem o uso da religião por líderes populistas como Bolsonaro. Um outro exemplo, agora, recentemente, na Bolívia, esse golpe de Estado lá na Bolívia, a presidenta autoproclamada disse que agora a Bíblia estava voltando para o governo da Bolívia, sendo que o governo boliviano era um governo plurinacional, né, como eles dizem, já que são vários povos diferentes que vivem dentro da Bolívia. Como é que vocês veem, vou começar com o pastor Joel dessa vez, como é que vocês veem o uso político da religião por esses líderes populistas, que acaba, inclusive, prejudicando, acho que a visão das pessoas contra a própria religião, né? Eu acho que eu vou ficar repetindo o mesmo assunto. Não, mas é sério, porque, assim, eu estou realmente convencido disso, assim, eu acho que a gente precisa começar a dizer, assim, não é a utilização de algumas palavras, de alguns símbolos, que significa que alguma coisa seja religiosa. Eu sei que isso é muito complicado, porque majoritariamente, do ponto de vista numérico, talvez seja a forma como muita gente significa a sua religiosidade, né? Utilizando essas palavras. Mas essas palavras, quer dizer, usar a palavra aliança não significa necessariamente que ele esteja fazendo nenhuma aliança com Deus, entendeu? Usar o termo, a palavra Deus, usar a palavra Deus, não significa que a pessoa seja necessariamente religiosa. E aí eu vou citar a Bíblia, né? Jesus insistia muito com os seus discípulos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Então, a utilização das palavras, eu acho que precisa, e eu acho que precisa discutir isso publicamente, a utilização das palavras não faz de alguém uma pessoa... utilização das palavras comumente atribuídas à religião não fazem de alguém religioso. Mas a retórica, né? Eles usam uma retórica que é uma retórica que usa religião. Então, eu acho que precisa ser dito isso, viu, William? Porque preciso pautar isso, preciso dizer que está usando uma retórica, não está usando a religião. Porque ao dizer que ele está usando a religião, que a religião está voltando, é como se permitisse, é como se desse autorização
para dizer que a religião é isso, a religião é algo perverso, né? A religião é algo mal. Então, assim, ele está fazendo algo que é próprio da religião. Eu acho que a gente precisa discutir uma outra coisa, como você acabou de falar. Ele utiliza-se de uma retórica religiosa. É de fato religioso? Tem a ver com aliança? Tem a ver com alguma coisa a ver, de fato, com uma compreensão das coisas? Me parece que não. Me parece que não. E eu acho que a gente começa a enfrentar por aí, e depois começa a dizer que não falam em nosso nome. Então, é preciso barrar, inclusive, a possibilidade da utilização desse discurso como discurso religioso. É preciso negar na fonte isso. Não é aliança com Deus, não é Deus o sagrado, o Criador, o ente amoroso que cria todas as coisas. É com alguma... eu estou tentando lembrar aqui o termo que Dostoiévski utiliza no Irmão Karamazov, que quando ele vai falar na parábola do grande inquisidor, ele se refere ao diabo, né, como o espírito grande e terrível, o espírito destruidor, né? Ele fala desse espírito destruidor. E aí ele diz que, enfim, né, que o inquisidor está do lado desse espírito. Sem utilizar essa retórica do diabo versus Deus, mas assim, usando essa poética do Dostoiévski, quer dizer assim, essas pessoas não estão comprometidas com o sagrado, elas estão comprometidas com esse espírito ruim e perverso da destruição. É com isso que a aliança delas é com isso, não com o sagrado. E eu acho que a gente precisa nomear isso cada vez mais contundentemente. Pastor Levi. Irmãos Karamazov, que também fala um negócio do inquisidor, uma coisa que é muito bacana. Ele começa dizendo o seguinte: Jesus, o que o senhor veio fazer aqui atrapalhar a gente? Porque Jesus aparece nessa cena dos irmãos Karamazov, e aí o inquisidor fala assim: o senhor veio atrapalhar a gente, ou seja, veio atrapalhar a gente, esse nosso jeito de ser religião, essa coisa maquiada que fizemos da religião, esse uso maligno que fizemos da religião, esse jeito absurdo que fizemos da religião. Agora o senhor vem aqui, Jesus, vai atrapalhar a gente. Então, Jesus, William, Jesus, né, Joel? Jesus, pessoal que está ouvindo, atrapalha essa gente. Por que atrapalha? Porque vai revelar que esse aspecto, que essa capa, que esse discurso religioso, que esse álibi maligno religioso é alguma coisa que se reporta a todos os impérios que a Bíblia registra. Todos os impérios do Velho Testamento, que eram impérios humanos, que tinham projetos de poder, desde a Babilônia, dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos, que a Bíblia fala com tudo isso. Ou seja, quando você estuda a Bíblia, você vê exatamente esse contexto histórico, político e geopolítico da história da Bíblia. Para todo o império humano, todo projeto de poder, para todo líder personalista, para todo líder populista que já existia naquela época lá, para todos tem uma religião, para todos tem um Deus, para todos tem uma adoração, para todos tem um jogo de adoração e um jogo de religioso. E aí o que acontece? No próprio Jesus, na época lá que Roma faz a famosa Pax Romana, que se estabelece como na Judéia? Fazendo com que tivesse um sacerdote biônico. Surge um sacerdote biônico. E como é que faz isso? Roma vai e junta os religiosos, dá um jeitinho de juntar os escribas, depois junta os fariseus, depois junta os saduceus, e faz ali o sinédrio, para que, junto com os religiosos, eles pudessem, de alguma forma, manter a Pax Romana e, com a religião do próprio povo judeu, fazer com que Roma também continuasse o seu domínio na província da Palestina. Então, isso daí aconteceu na época de Jesus. É por isso que Jesus, se você for ler os evangelhos... Outra coisa, viu? Vamos combinar uma coisa. O pessoal lê a Bíblia ela é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, mas também a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a carta de amor do Todo-Poderoso para os seres humanos, mas também é uma cartilha de ódio e de opressão. A Bíblia é, ao mesmo tempo, as duas coisas. Por isso que alguns críticos da Bíblia, se for ter que olhar para a Bíblia e olhar e encontrar coisas ali que serviram como instrumento de opressão através da história, vai encontrar. Só que se você olhar para a Bíblia, você também vai encontrar, com bastante atenção, de que ela é uma carta de amor que faz essa reviravolta e que tem a coragem de falar toda a verdade sobre as suas narrativas. Apresenta com verdade todas as suas narrativas. Então, quando eu olho para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, eu já aprendi um tempo agora que Jesus se manifestou como o Verbo encarnado. Eu não sou discípulo de Abraão,
Eu não sou discípulo de Moisés, não, olho por olho, dente por dente. Não sou discípulo de Elias, que cortou a cabeça de todos os profetas de Baal. Não sou discípulo de Eliseu. Não sou discípulo de Davi, que era um homem guerreiro que matava todo mundo, por isso que não pôde nem construir o templo. Eu não sou discípulo de nenhum desses camaradas. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Isso daí é difícil para o povo que é religioso, evangélico, que lê a Bíblia, fazer essa leitura e entender que nós somos discípulos de Jesus. Ele pega lá texto do Velho Testamento e são usados esses textos muitas vezes para justificar o ódio, para justificar que bandido bom é bandido morto, para justificar, em nome da religião, algum tipo de opressão. Mas nós entendemos e compreendemos de que o nosso Deus não está acima de tudo. Deus nunca se colocou acima de todos, de jeito nenhum. Deus se colocou ao lado de todos. E Deus fez questão de entrar dentro de todos. Então, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é um Deus que está acima de todos. É um Deus que se fez ser humano, habitou entre nós, viveu aqui, morreu, ressuscitou e pelo Espírito hoje habita dentro de cada pessoa que nele crê. Em Jesus de Nazaré habita nas pessoas. Está ao lado das pessoas, nunca acima. Então, essa compreensão do Evangelho dá um trabalho, mas leva mais ou menos uma vida toda para poder ficar ensinando isso, para primeiro desconstruir uma religiosidade que não tem nada a ver. Por exemplo, nós somos contra, e eu escrevi aqui, estamos dispostos a rejeitar a toda mentalidade alienante, e toda prática religiosa anti-humana, que em nome de Deus mata, fere, ofende, abusa, traumatiza e infantiliza pessoas. Estamos dispostos a nos levantar contra esse tipo de coisa. Então, quando a aliança de Deus com os seres humanos é uma aliança de amor. Essa aliança já foi feita. E a aliança de Deus é com todos os seres humanos e com todas as pessoas, com toda a pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não tem uma aliança com um grupo. Deus tem a aliança com o universo, que é a criação dele, e tem uma aliança com todos os seres humanos, seja lá quem eles forem. Seja lá quem ele for. Pastor Joel, Pastor Levi, eu quero agradecer muito os dois. Mas para a gente encerrar, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Vou deixar nas considerações finais de vocês. Eu sou ateu, mas gosto muito de falar sobre religiosidade. Acho que é um tema importante para a gente tratar. Tem muita gente aqui assistindo. Nós não estamos ao vivo, lembrando, por isso eu não li os comentários de vocês. A gente vive em tempos de muito ódio. Que mensagem vocês deixam para as pessoas não perderem a esperança de que a gente vai viver dias melhores? E essas serão as considerações finais de você. Obrigado. Vamos começar com o pastor Joel. Então, eu acho que é preciso dizer que a gente pode construir coisas muito bonitas. Né? A gente olhando para a história do povo de Deus, eu incluo aqui todas as pessoas de boa vontade, todas as pessoas que ao longo da história construíram alternativas e dignidade. Já que Deus não é o Deus que eu controlo, Deus é esse ente que está presente em todos os lugares, em toda amorosidade, em toda possibilidade de vida, eu reputo como povo de Deus todas as pessoas que ao longo da história construíram coisas belas. E eu acredito nessa gente, eu acredito nessa rapaziada, nessa mulherada, nessa gente muito interessante que ao longo da história foi capaz de entregar a própria vida para poder fazer a vida de outras pessoas melhores, né? De Che Guevara a Santa Teresa d'Ávila, de todas as religiosidades e não religiosidades. O que importa é como as pessoas se portaram em relação ao seu próximo. E a gente muito bonita. Eu lembro da passagem do livro de Hebreus, que diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas e que nós não resistimos até o sangue. E aí eu me lembro de Marielle, eu lembro de tantos nomes de pessoas que marcaram e regaram com sangue a história da humanidade, simplesmente porque acreditaram que era preciso viver
para que a vida de outras pessoas fosse possibilitada, fosse digna. Eu acredito nessa história, eu acredito nessa gente, eu acredito que a gente é um pouco herdeira dessas vidas. E é por isso que eu acredito. Eu preciso continuar acreditando. Não há alternativa. A minha fé é indispensável nessa gente boa, nessa gente que deu a vida por outras pessoas. Ninguém tem amor maior do que este, do que dar a vida pelos e eu acredito nessa gente que seguiu a Jesus da sua forma, com ou sem filiação religiosa, mas com essa fé de que a vida não pode ser algo para si, mas para todos. Por isso que eu continuo acreditando. Um abraço grande para você, William. Abraço, Levi. Abração, Joel. Minha palavra de verdade, sabe qual é? É a seguinte: você que é ateu, você que nesse momento do Brasil está se sentindo de alguma forma ameaçado e ofendido e machucado em algum direito, em sua dignidade, em sua alteridade e em como um ser livre que você é, eu queria que você soubesse o seguinte, que existem seguidores de Jesus de Nazaré que estão do seu lado. Queria que você soubesse o seguinte, que Jesus de Nazaré está do seu lado. Jesus, quando esteve aqui, ele ficou do lado da turma, que era exatamente a turma que não cria em nada, que estava absolutamente jogada, e ele se levantou contra todo tipo de religioso que oprimia as pessoas, que desrespeitava as pessoas, que não tratava as pessoas com dignidade. Jesus passa, se você encontrar nos evangelhos, um outro tipo de grupo de pessoas que Jesus ficasse bravo, chamasse atenção e confrontasse, além dos religiosos, eu quero que você me mostre isso de alguma forma, porque eu vou querer ler isso e aprender, porque, na verdade, nunca vi isso. Jesus nunca pegou pesado com qualquer outro tipo de grupo que não fosse religioso e toda a ligação dos religiosos, principalmente com o poder que oprimia as pessoas. Então, a minha palavra, sabe qual é? É de esperança. Então, você que é ateu, você que é de qualquer outro tipo de religião, saiba de uma coisa: nós, seguidores de Jesus de Nazaré, discípulos de Jesus de Nazaré, nós estamos dispostos a discernir, reconhecer e respeitar os sinais do reino de Deus que estão presentes em toda ação humana, que promove solidariedade, fraternidade e respeito entre os seres humanos. Sejam pessoas que creem, sejam pessoas que não creem. Pode contar com a gente, você não está sozinho, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E Jesus está conosco, porque ele não fica acima da gente, não. Ele fica ao nosso lado, andando com a gente. Obrigado, pastor Levi, pastor Joel, novamente. A gente conversou sobre espiritualidade em tempos de ódio. Agradecendo aos dois, estão convidados para voltar sempre que quiserem. A gente vai ficando por aqui com mais um Fórum 21. Continue acompanhando nossa programação aqui no YouTube e também no site revistaforum.com.br. Tchau. Valeu. Aquele abraço, Brasil. Valeu. Abração. Valeu. Salvador. Valeu.